Boa tarde a todas, a todos, a todes. A Ouvidoria da Defensoria Pública da Bahia é um órgão, né, de articulação com a sociedade civil. E vem, desde o início da pandemia, nessa articulação com as solicitações, na verdade, da sociedade, para que a gente possa estar dialogando através de rodas, de seminários, de audiências públicas, com temas que são de extrema importância, que vocês tragam também ao conhecimento, não só das pessoas que estão participando aqui da roda, da mesa, mas também das pessoas que vão poder assistir essa gravação depois. Nessa roda hoje, nós vamos estar dialogando com a doutora Lívia Almeida, que é coordenadora da especializada de proteção de direitos humanos da Defensoria Pública. Nós temos a Adriana Santos, que é a fundadora do Vai Ter Gorda e conselheira estadual de defesa em direitos da mulher. Tem Maria França, que é turismóloga e coordenadora também do Vai Ter Gorda. Laina Crisóstomo, que é vereadora de Salvador, numa data coletiva Pretas por Salvador. Tem Lucileide Leal, que é nutricionista e ativista anti-gordofobia. E tem Hélio Ferreira, que vai entrar nesse instante, que também é vereador de Salvador. Nós vamos hoje dialogar com o tema que hoje é Dia de Combate à Gordofobia. E nada melhor, né, do que vocês que são pessoas que vêm lutando nessa luta diária até chegar esse dia, que é o Dia de Combate à Gordofobia, para que a gente possa estar trazendo essas informações, para que a gente possa estar também dizendo quais são as demandas, né, que vocês possam apresentar, quais são as demandas do grupo, aonde as pessoas podem estar procurando informações, procurando apoio, qualquer situação que venha estar acontecendo. Eu sou Zênia Natividade, sou ouvidora adjunta da Defensoria. Quem ia mediar essa mesa seria a Silene, só que a Silene está com a rinite, assim, bem complicada, então eu vou estar hoje fazendo esse diálogo aqui com você. Para trazer essa informação, pela manhã ela já estava dando entrevista, eu vou chamar a Adriana Santos, para que possa estar dialogando com a gente sobre esse dia, que é o Dia de Combate à Gordofobia. É com você, Adriana. Adriana, só uma informação. Vamos deixar 10 minutos para que vocês possam estar fazendo esse diálogo, essa apresentação das informações, e depois a gente abre para que as pessoas possam também participar, fazendo perguntas, fazendo também outras colocações, tá bom? 10 minutos para cada. Pode começar? Pode, sim. Boa tarde, meninas. Boa tarde, companheiras. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia 10 de setembro, que a gente comemora hoje o Dia de Luta contra a Gordofobia, o Dia da Mulher Gorda, o Dia da Visibilidade Gorda, e também é o mês, né, setembro, o mês de combate ao suicídio. São temáticas que elas se encaixam bastante, né? Então, que tudo o que acontece em relação, a maioria dos casos, né, em relação à questão do suicídio, tem a ver com discursos de ódios, com a questão da depressão. Então, são temáticas bem entrelaçadas. E eu gostaria de parabenizar também a Defensoria Pública por essa parceria com o Movimento Vai Ter Gorda, trazendo essa temática, né, para ser discutida com pessoas aí que, para mim, são de grandes referências também dentro da luta anti-gordofobia. E vamos pontuar algumas questões sobre 2 projetos de lei, né, que falam exatamente sobre o Dia de Combate à Gordofobia. Temos 2 projetos de lei, um no município e outro no estado, né, que fala sobre essa questão da gente ter na cidade de Salvador e no estado da Bahia o apoio tanto do município quanto do estado, para que a gente possa estar fazendo ações com o apoio dessas instituições, desses órgãos, de secretarias também, para estar divulgando nossas ações, chamando as pessoas para esses debates e visibilizando pautas que são
interligadas em relação à questão da gordofobia, né? É trazer a interseccionalidade e a discussão também, principalmente dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente político. Então, é de extrema importância também que tenha a fala do vereador proponente do projeto de lei, não sei se ele já está presente, Hélio Ferreira, até para passar para a gente aqui como é que está o andamento desse projeto de fato, né? E cobrar também do vereador, da Câmara de Vereadores e do prefeito que haja uma sanção, né? A reabertura do projeto de lei, que até então, ao meu conhecimento, está arquivado, e que possa estar retomando esse projeto de lei para que a gente possa estar sancionando, né, o prefeito sancionar esse projeto para que a gente realmente tenha total legitimidade para estar fazendo ações em apoio com as secretarias municipais e com a prefeitura. E no estado também tem o projeto de lei de Dia Estadual de Combate à Gordofobia, de autoria da deputada Fabíola Mansur. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e estava na CCJ, que é a Comissão de Justiça, e está aguardando também algumas passagens para ser sancionada pelo governador Rui Costa. Então, estamos aí, esses são alguns passos que a gente vem dando enquanto movimento pela luta e protagonismo das mulheres gordas no estado da Bahia e na nossa capital. E também temos hoje no município um projeto de lei que fala sobre a questão da acessibilidade. Essa acessibilidade ela é mais voltada para a questão do transporte público em Salvador. Na verdade, é uma problemática que envolve não só a nossa capital, mas muitos outros municípios, muitas outras cidades e muitos outros estados. Então, assim, é um projeto de lei muito copiado por outros municípios e que já tem resolutividade, já é um projeto mesmo em outros municípios, sendo que Salvador foi pioneiro, mas o projeto ainda está aguardando sanção do prefeito. Então, assim, é pressionar também, acho que essa roda aqui serve também para a gente estar chamando a atenção para que haja realmente uma sanção do prefeito, para que esses projetos de lei tenham execução, para que realmente possa estar se cumprindo isso, porque enquanto não se define, as pessoas, as mulheres estão sofrendo, as mulheres estão sendo violentadas no transporte público e tendo a sua dignidade ferida. Então, a gente, enquanto movimento, enquanto cidadãos, é um direito nosso também estar aqui para cobrar uma resposta, né, dos autores dos projetos de lei, do prefeito e do governador, sobre a necessidade de estar retomando esses projetos de lei. Você concluiu, Adriana? Desculpa, eu dei uma pausa aqui porque eu estava lendo aqui, parece que não estava tendo alguma interferência na minha fala, não foi? É o microfone. Ah, mas já voltou ao normal? Ok, continue. Pronto. Então, e a gente precisa estar dialogando sobre essas questões e trazer à tona, né, essa discussão sobre a questão da gordofobia. E o que celebrar? O que a gente está celebrando hoje? Quais são as vitórias? Quais foram as nossas conquistas, né, durante esses 5 anos de movimento, esses 5 anos de luta? Que não são só 5 anos, né? A gente tem uma longa estrada aí de construção, de luta, de rua. Então, assim, a gente vê hoje que a discussão aumentou bastante sobre a gordofobia. As pessoas elas são mais livres para falar sobre corporidades. E o espaço parlamentar, o espaço político, o espaço acadêmico, as universidades também, elas têm aberto muito para essa discussão. Inclusive, enquanto movimento, a gente foi muito convidado para participar de TCC e com certeza é uma grande vitória, né, ter esse espaço dentro do ambiente acadêmico, dentro de universidades, onde pesquisadoras e doutoras vêm falando
sobre a questão da gordofobia em estudos, em pesquisas, em dados científicos também, inclusive saiu notas em revistas internacionais, revistas fora daqui do Brasil, falando sobre a questão também da gordofobia, da questão da obesidade e como desassociar o corpo gordo de ser um corpo doente, de ser algo ruim. Então, assim, são avanços que a gente vem dando e que, com certeza, daqui a algum tempo a gente vai poder celebrar muito mais conquistas se a gente não parar, né? Eu digo a gente no total, se a gente realmente tiver o foco e o entendimento para ter união e ter sororidade em relação às nossas construções e ideologias políticas também. Saber que a gente precisa uma estar levantando a outra, uma estar levantando a bandeira da outra. Né? Ninguém é dono de bandeira, nossas bandeiras elas são coletivas e a gente precisa realmente estar uma segurando na mão da outra para estar fortalecendo nossas causas, para estar abraçando e respeitando e passando o respeito também para que as pessoas de fora elas aprendam que o que a gente quer é respeito, sabe? A gente quer poder falar sobre a temática, a gente quer uma política pública inclusiva, mais acessibilidade, não só no transporte público, mas em vários ambientes, até porque catraca não tem só em ônibus, a gente tem catraca até mesmo dentro de uma faculdade, dentro de hospitais, clínicas. Então, quando a gente fala também a questão da acessibilidade, a gente pode levar isso também para o ambiente da saúde, que é um dos mais negacionistas que tem, ao mesmo tempo que também é o mais gordofóbico. Critica o corpo da pessoa por ser gorda, mas não oferece uma estrutura que contemple esse corpo. Não tem tensiômetro adequado para atender o braço de uma pessoa gorda. Não tem maca adequada para atender o corpo de uma pessoa gorda. Cadeiras de rodas. A gente conta alguns estabelecimentos que trabalham essa questão da humanização, do acolhimento mais digno. Mas, de fato, não é algo praticado tão comum assim. É com muita dificuldade que a gente encontra e muitas vezes o atendimento é negado por não ter essa estrutura. Então a gente precisa, sim, estar falando sobre essas questões que são invisibilizadas, porque não é de interesse político, não é de interesse público que, de fato, haja uma política inclusiva contra a gordofobia. Existe um mercado também, um mercado de moda, um mercado de vestuário, que também precisa se adequar a essa realidade. Muitas mulheres gordas estão fora do mercado de trabalho, muitas vezes por conta de um fardamento ou de uma acessibilidade no ambiente de trabalho, porque não tem uma cadeira adequada, não tem o respeito e a empatia de alguns profissionais que trabalham ali com elas. Então, a gente precisa realmente estar debatendo e disseminando mais informações sobre a questão da gordofobia para que, de fato, hajam leis mais eficientes e projetos de lei também, que possam estar ouvindo os movimentos sociais, ouvindo as lideranças que se colocam para ouvir outras mulheres, para que, de fato, haja um projeto político coletivo, um projeto político que realmente tenha efetividade e resolutividade para a vida das mulheres gordas. Gostaria de agradecer, tá, pela fala, se alguém quiser também abrir alguma pergunta. Obrigada, Adriana. Adriana, nós vamos deixar as perguntas para o final. As pessoas podem usar o chat e também depois se manifestar diretamente, certo? Mas essas informações que você traz é assim de extrema importância, porque as questões elas se tornam, na verdade, invisíveis, não é? E quando atinge a mulher em uma proporção bem maior, porque se a gente for fazer um comparativo das violências sofridas pelo homem, não chega o número de violências sofridas pela mulher. As mulheres, elas são discriminadas, elas são violentadas a todo momento. E a gente precisa pensar também nas crianças, né? Porque não atinge só a pessoa adulta. As crianças, elas sofrem muito, principalmente quando elas estão nessa fase escolar. Então, essas informações que você traz, elas são, assim, de extrema importância mesmo. Eu gostaria agora de chamar Maria França,
que é turismóloga e coordenadora também do Vai Ter Gorda, para que a gente possa dialogar com Maria França. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Lívia Ribeiro, eu acho que está tentando apresentar alguma coisa, algum documento, não? Diga não, a internet tá ruim. Não, a internet aqui tá ruim. Ah, pronto, vamos lá. É com você, Maria. Ok, boa tarde. Eu queria parabenizar a mesa e agradecer de antemão à Defensoria por essa oportunidade de estar discutindo essa temática que é a gordofobia, o que celebrar nessa data. Então, nós avançamos em algumas coisas e estabilizamos em outras, e quase retrocedemos em algumas, principalmente em relação à saúde pública, né, que não avançou em nada, principalmente nessa questão da pandemia, né? A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que as pessoas gordas são obesas. Então, uma coisa é a gente pensa em ser uma pessoa gorda, saudável, que consegue se locomover, se consegue ter uma vida produtiva, né, no mercado de trabalho, em todos os âmbitos. E a gente pensa numa pessoa obesa, que é aquela pessoa que tem até dificuldade de se locomover, de tomar um banho sozinha, que está bem acima do peso, né, que é a BBW, em alguns casos. E tem BBWs, né, que é uma nova modalidade, que são aquelas meninas que vestem acima de 60, a gente tira por aí, que conseguem se locomover e ter uma vida saudável, uma vida útil. Mas eles colocam todo mundo na mesma situação. E isso acarreta o aumento do preconceito em relação à sociedade. Nessa pandemia, por exemplo, eles disseram que a pessoa gorda, obesa, seria o grupo de risco. E, no entanto, não providenciaram logo a vacinação para esse público, que seria prioridade e grupo de risco. Eu acredito que eles pensaram que ia ter um boom de mortes de pessoas gordas, para dizer, olha aí, né, pessoas com doenças pré-existentes, comorbidades, estão morrendo por conta da obesidade. E, no entanto, pessoas fitness, né, pessoas que praticam esportes, atletas, tudo, enfim, pessoas magras, também foram acometidas pela pandemia, pela Covid, né? E, graças a Deus, assim, principalmente no grupo da gente, no movimento, alguns membros, as meninas que tiveram a Covid, a maioria tiveram de forma leve, né? Algumas foram entubadas, mas conseguiram sobreviver, e poucas, eu acredito que 3, né, Adriana? A gente só soube de uma aqui em Salvador, a Thaís, que faleceu, uma em Feira de Santana e uma no Rio de Janeiro, não é isso? Exato. Exatamente, né? Porque no momento, logo no início, que a gente não estava sabendo lidar com a doença, eu acho que a maioria das pessoas, como um todo, ficaram assustadas, né? Sem saber, porque é uma doença que a gente não precisa tomar uma aspirina para dizer, vai passar. A gente não sabia nem como se medicar e, às vezes, nem a quem recorrer nesse sentido. Então, foram muitas perdas, mas eu acho que nós não entramos para uma estatística assim estrondosa, escandalosa, para dizer que a pessoa obesa, que seria uma das mais acometidas por essas doenças, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse é um dos fatores que a gente, assim, a gente pode levar em conta que, de uma forma ou de outra, foi uma coisa que surpreendeu. E, em outro sentido, em relação ao que celebrar, no mercado de trabalho, principalmente, muitas pessoas foram afastadas do trabalho por conta de ser gorda,
trabalharem em home office por ser considerado grupo de risco e, no entanto, outras pessoas magras não foram afastadas, pegaram Covid. Eu estou falando da questão da nossa vivência, de nosso convívio em relação ao preconceito do que seria essa situação na pandemia. Foi a situação que a gente mais foi acometida, que as pessoas gordas já viviam em isolamento social, muito independente da pandemia. E quando veio a pandemia, o trabalho do Movimento Vai Ter Gorda é aumentar a autoestima dessas mulheres, tirando essas mulheres do casulo, do isolamento social. A gente procura colocar essas mulheres em lazer e estar conversando para que elas se socializem, saiam de dentro de casa. E com essa pandemia que a gente ficou isolado cada vez mais, a gente teve que criar algumas estratégias de lives, de conversas, e para poder segurar essas meninas em casa até, né, em segurança, e nós também fizemos a mesma coisa, mas é complicado, você já está em estado de isolamento porque a sociedade lhe exclui, e você ficar no isolamento mais forçado ainda nessa situação, certamente mexe com o psicológico, né? Eu tenho experiência de ter conversado com uma pessoa de 2 horas da madrugada até 7 horas da manhã, por conta de estar fazendo companhia para essa pessoa, por conta de estar evitando que essa pessoa tome algum medicamento para forçar o sono, e tudo, enfim. Então, assim, o que nós temos a celebrar é que as pessoas estão tomando conhecimento do que é a gordofobia e estão discutindo mais a respeito do que é, para poder a gente começar a avançar e a sociedade começar a entender que a pessoa gorda também tem seus direitos, também é um cidadão, tem seu direito de ir e vir, tem que ter direito ao emprego, a ocupar os espaços públicos, a estar em todos os lugares possíveis, né? Aí também acreditar que nós somos capazes, nós também nos preparamos intelectualmente, nos educamos para estar no mercado de trabalho, né, ocupando os empregos de ponta e não empregos secundários. Eu sou turismóloga e o que acontece nos aeroportos é que eu não me vejo lá no aeroporto, principalmente por ser uma mulher negra, gorda e periférica. Eu não me vejo como uma agente de viagem, como uma aeromoça, né? Pelo fato de vários preconceitos. As pessoas olham para o seu corpo e cancelam você, excluem de vários tipos de ações que você poderia estar vivendo livremente, ou, se não, normalmente, como se fala por aí, né? Então, são várias questões, vários relatos. Agora, sim, somos sobreviventes, né? Em meio a todo esse turbilhão de coisas que vem acontecendo. E em relação também às leis, né? Que a gente espera ansiosamente que o senhor prefeito sancione, né, a lei municipal, e o que o senhor governador também sancione essa lei, porque os vereadores, eles aprovaram com unanimidade. Os deputados, idem, só faltam os líderes, né? O prefeito e o governador, em relação a essa questão das catracas, não é, Adriana? E nós estamos aguardando, ansiosamente, porque são muitos constrangimentos que nós passamos no serviço público, né, de transporte público, principalmente na cidade de Salvador, onde não há um nivelamento entre a calçada e o ponto de ônibus. Então, e principalmente as meninas que têm estatura menor, os batentes são altos demais e a gente tem muita dificuldade em acessar esses batentes,
E chegando na catraca, além da gente estar com peso a mais, nós ainda carregamos uma bolsa, né, um volume, aí complica mais ainda, né? E aqueles passos preferenciais são muito reduzidos para acolher idosos, pessoas com dificuldades locomotoras e para pessoas gordas também. Então, a gente ainda tem muito a avançar, né? Muito a pesquisar, muito a desenvolver, muito a se conhecer. E a gente não se conhece, o ser humano não se conhece e vai prejudicando o outro ser humano como se ele fosse um ser inferior. Nós somos tratados como seres inferiores, né, que somos reduzidas a poucas coisas, às poucas possibilidades, a poucas oportunidades, né, principalmente nesse viés que é o mercado de trabalho. Eu insisto muito nisso, nessa questão das oportunidades. As pessoas nem tentam nos dar oportunidade em trabalhar numa loja com a questão da moda de frente, né? As pessoas que trabalham com moda, tipo, pode ser uma costureira, pode ser até um figurinista, mas para trabalhar na área de vendas, principalmente, a gente vai comprar uma roupa, a gente encontra geralmente um vendedor ou uma vendedora magra, que não entende as nossas necessidades. Eu visto o GG, ele me mostra uma roupa M, tamanho M. Então, isso causa um constrangimento na pessoa. Experimente. Quando a pessoa vai experimentar, é claro que não vai dar. E a depender do fabricante, eu posso estar usando até uma roupa, eu uso GG, e o GG não cabe em mim, né? Então, a pessoa precisa ter esse olhar sensível de ver que não vai caber na pessoa, né? Então, isso causa a pessoa, poxa, vou emagrecer, preciso emagrecer, aí que cai o desespero da pessoa, inclusive optar por uma cirurgia bariátrica, né? Que virou uma fábrica de se fazer cirurgia bariátrica como se ela fosse a solução dos nossos problemas. E, às vezes, em alguns casos, os nossos problemas só estão começando, né? Ela não é só, vou fazer a bariátrica, resolvi, não. Pós-bariátrica, existe um trabalho psicológico, existe um trabalho com nutricionista, tudo com endocrinologista. Tudo isso nós podemos fazer antes de fazer a bariátrica, antes de se pensar na bariátrica, se fazer um tratamento preventivo para que a gente não avance tanto em nosso IMC e que a gente possa estabilizar o nosso peso, né? Isso é um problema também da saúde pública, que não se pensa, o SUS disponibiliza a cirurgia bariátrica em alguns casos, mas não disponibiliza o tratamento preventivo para que o cidadão não necessariamente precise fazer uma cirurgia bariátrica, né? Porque pós-bariátrica as pessoas têm sequelas, ficam sequeladas em relação ao alcoolismo, problemas psicológicos de insônia, né? Tudo, e a maioria das pessoas volta a engordar. Se não tiver com tratamento psicológico adequado, um bom acompanhamento, a bariátrica não resolve nada. Não resolve nada, né? Então, assim, cirurgia bariátrica tem um custo. Tem um custo para os hospitais, e eu acho que é isso que prevalece, né? Então, quem ganha também são as academias de ginásticas, que dizem que o gordo é sedentário, e aí ele precisa fazer determinado exercício, tem que ir lá e tudo, enfim. Então, por isso vem crescendo essa exaltação ao corpo, à estética, ao ser bonito, ao ser belo, de forma exacerbada, né? A pessoa tem que estar ali naquele padrão, vestindo até o número 42,
para ser aceita pela sociedade, para ser considerada uma pessoa saudável, uma pessoa produtiva, uma pessoa intelectual, e só que não. Então, por hora, é isso que eu tenho a declarar. Obrigada, Maria França. São questões que a gente precisa estar refletindo diariamente, não é? Vocês, como movimento, já têm 5 anos de trabalho, um grande trabalho que vocês vêm realizando, mas outras organizações, o município, o Estado também, eles precisam entrar para fazer esse movimento, porque senão as coisas não acontecem, né? Sim. Então, é verdade. Vamos caminhando aqui agora para que a gente possa ouvir Laina Crisóstomo. Simbora. Estamos ouvindo. Posso começar? Pode, sim. Então, muito feliz de estar nessa roda, né? Hoje de manhã a gente teve uma sessão especial muito bacana, debatendo o tema, né? Foi uma sessão especial que foi organizada pela Mandata, né? Pela nossa Mandata coletiva, e foi uma sessão especial muito bacana porque trouxe experiências e narrativas a partir de vários lugares, né? E eu acho que o mais bacana é que as lutas, elas são coletivas, né? Eu gosto de dizer que eu consigo falar do meu corpo gordo a partir dessa luta coletiva, né? E aí, enfim, conheci a Adriana, conheci Maria, né? No momento em que eu era uma gorda menor, né? Hoje eu estava pensando, ouvindo as companheiras falando, né? E pensando exatamente sobre esse processo, né? Do quanto a gente vai vivenciando opressões e às vezes a gente não se dá conta de que essas opressões fazem parte de um processo de gordofobia, né? E aí eu relatava hoje mais cedo sobre o meu processo do parto, né? Da minha gravidez, que foi uma gravidez extremamente complicada, porque eu ouço os médicos falando que eu estava gorda, né? Que eu estava muito acima do peso, que isso poderia prejudicar minha gravidez, mas além disso, me forçando a fazer uma dieta, né? No período de gestação, uma dieta extremamente restritiva, né? Extremamente violenta, porque a nutricionista não conseguia ler, por exemplo, que eu estava anêmica, né? Mas queria saber sobre a minha gordura, né? O debate era, você precisa emagrecer, e é isso que importa, né? Não importa nada mais. E aí é muito louco, porque eu faço uma dieta, né? Na primeira semana de dieta, eu emagreço 3 quilos. E aí é muito louco, porque imagina, eu tô grávida, na primeira semana que eu faço essa dieta, eu emagreço 3 quilos e eu começo a ficar extremamente, enfim, né? Adoecida no processo mesmo, enfim, né? De ficar triste, porque não era uma dieta, era um regime, né? Houve um processo de muita restrição alimentar. Houve uma retirada muito brusca de vários alimentos, né? E aí, enfim, eu tenho uma discussão, né, com a nutricionista que era extremamente magra, né? E ela dizia, para engravidar tem que estar magra, né? Você não pode estar gorda e engravidar. Então, esse é um debate que a gente precisa travar todos os dias. E aí eu quero trazer esse relato, porque, para nós, a militância, né, no combate à gordofobia, e esse dia, que é um dia tão importante para nós, tem a ver com esse processo mesmo da nossa existência, né? A gente luta todos os dias para existir. Não dá para a gente fazer resistência se a gente não existe, né? E aí eu acho que a gente traz esse debate, por exemplo, da pandemia, que é algo extremamente intenso, né? Que colocam, né, as pessoas gordas como um grupo de risco, como uma comorbidade, mas, ao mesmo tempo, não se preocupa, para além da vacina, sabe, Maria? Não se preocupam na compra de equipamentos, né? Não se preocupam na compra de equipamentos. Isso é muito grave. Eu quebrei meu pé no início do ano passado e eu quebro meu pé e eu estou no hospital de referência, né? Eu quebro meu pé em Ilhéus, e no hospital de referência em Ilhéus, né? Um hospital público, e não tinha, né? Eu tive muita dificuldade, por exemplo, de ter cadeira de roda que me coubesse, né? Porque as cadeiras de rodas que me cabiam eram aquelas cadeiras de roda que a roda ia batendo na minha perna, ia machucando a minha perna. Isso é a falta de interesse em investir realmente em políticas públicas para reparar, né, e para garantir acessos. Né? Eu gosto de dizer que muita gente, quando eu falo que eu sou gorda, né, muita gente fala, nossa, mas para que você está falando isso? Nossa, que bobagem. Esse negócio de ficar falando que você é gorda, nem precisa falar sobre isso. Eu digo, gente, falar que eu sou gorda
não é só uma perspectiva estética, não é uma perspectiva de autoestima, é também de autoestima, de autoamor, de autoconhecimento. Eu me amo e hoje eu me aceito do jeito que eu sou, mas é um processo histórico de silenciamento e de invisibilidade. Eu passei muitos anos da minha vida me escondendo e tentando caber num padrão que não era eu. E aí eu falo hoje de manhã, né? O meu relato hoje de manhã, eu falo, hoje eu peso 125 quilos e eu já pesei 58. Eu já pesei 58 quilos na minha adolescência, fazendo dieta maluca de revista Teen, né? Aquelas revistas, né? De adolescente que diz quais são os problemas é emagrecer. Eu preciso emagrecer, né? A companheira falava isso hoje mais cedo, né? Sobre preterimento de relacionamentos, né? Eu era a menina que os caras queriam ficar, né? Na época eu era hétero, os caras queriam ficar, mas eles não queriam assumir um relacionamento, né? Eles ficavam comigo na surdina, no escondido, né? Isso tem a ver com o processo de destruição da nossa saúde mental, né? E destruição também da nossa autoestima nesse caminhar. Mas debater gordofobia não é só sobre autoestima, é a dificuldade nos acessos. E a dificuldade nos acessos é um papel do Estado. Quando o Estado não dá conta, ele é responsável por cada corpo gordo que tomba. O Estado precisa ser responsável por isso, precisa se responsabilizar por isso e precisa entender que nós existimos. Nós somos uma parcela enorme da população. Então, não dá mais para fingir que nós somos poucas, que nós somos poucos, né? Que nós, enfim, não existimos. A gente segue fazendo luta e aí na Câmara Municipal a gente tem feito, né, um debate que é muito forte, né, sobre esse combate à gordofobia. Não tem sido fácil, né? E aí, enfim, né? Eu falei hoje de manhã, sigo falando e falo nos diversos espaços onde eu estou, porque todas as vezes que eu posto foto do meu corpo nas redes sociais, há sempre uma conversa de corredor na Câmara Municipal de Salvador, há sempre uns olhares diferentes, há sempre um encostar e dizer, nossa, que foto foi aquela que você postou? Porque as fotos, elas não são sensuais apenas, elas são sobre a mulher que eu me orgulho de ser hoje. E que durante muito tempo eu não tive coragem de mostrar o meu corpo, eu não tive orgulho do meu corpo. Isso tem a ver com o processo de existência e resistência. Então, hoje a gente tem feito um combate, né? Enfim, para além do discurso, né? Na prática, hoje a gente lançou uma consulta pública, né? Que é uma consulta pública para a construção de uma PL, que é da Semana de Conscientização do Combate à Gordofobia no município, né? Que é justamente a semana de setembro, né? Hoje a gente lança a consulta pública. Existe um rito, né? Para a criação de projetos de lei que versem sobre dia, né? Criação de dia municipal e semanas que precisa que haja, né, consultas públicas, e a consulta pública tem a ver também com o processo de trazer dados, e esses dados eles ficam arquivados nos anais da Câmara Municipal. Isso tem a ver também com o processo de existência sobre nós. Essa luta não é de hoje, é uma luta que vem de muito tempo. Então a gente precisa continuar a fazer história e a traçar esse processo. Para além disso, a gente, enfim, fez um projeto de indicação ao município, né? Existe um programa de formação continuada, né, para o sistema de transporte público municipal daqui de Salvador. A gente protocolou um projeto de indicação que versa sobre, dentro desse programa de formação continuada, que haja a inclusão do debate sobre gordofobia, porque nós sabemos, nós todas aqui gordas, sabemos quanto já passamos de humilhação no transporte público de Salvador. Todas as vezes que a gente tenta acessar, todas as vezes que a gente tenta garantir, por exemplo, o acesso, né, pela porta dianteira, né, enfim, as chacotas, que não são chacotas, que são violências para que a gente siga sem sair de casa, isolada, para que a gente não tenha direito a lazer, que a gente não tenha direito a sair de casa. Então, isso tem a ver, inclusive, com o processo de adoecimento da nossa saúde mental. Então, a gente protocolou esse projeto de indicação, né, requerendo que o prefeito, né, se posicione pela alteração desse programa de formação continuada que já existe no município para os trabalhadores e trabalhadoras do sistema de transporte público municipal e também, né, o que a gente acrescenta é que haja um processo de fiscalização, né, desse sistema de transporte público, não só fiscalização, mas adequação para o recebimento, né, da população gorda, que, enfim, cada vez mais nós somos mais, né, e é como Maria falou, o transporte público, por exemplo, muitas vezes faz com que a gente desista de sair. Desista de sair. Porque é cheio, né? Nesse período de pandemia, diminuiu frota,
aumentou valor, aí precisa denunciar isso, né? Diminuiu frota, aumentou valor, existe uma sobrecarga, né, de pessoas, porque diminuiu, então isso faz com que a gente, inclusive, se sinta ainda mais constrangida pelas falas, né, pelas expressões que são utilizadas, pelas humilhações que a gente passa. Então a gente precisa fazer um debate sobre isso. E, né, enfim, quero ir fechando minha fala, né, para dizer que nesse projeto de indicação a gente faz um debate, porque a Prefeitura de Salvador, e aí, enfim, isso é denúncia mesmo, a gente constrói bancadeira de oposição, não é à toa, é para fazer denúncia mesmo, é para fazer uma oposição crítica, né? Eles acham que a gente é de oba-oba, que a gente é só grito, não. A gente senta, estuda e fundamenta tudo que a gente está falando. Hoje, a Prefeitura Municipal de Salvador dá incentivos fiscais para empresas. Desses incentivos fiscais, 55% de todos os incentivos fiscais do município são dados para o sistema de transporte público municipal. Qual é o retorno que ele dá para a população? Os ônibus sucateados, cheios de barata, imundos, um transporte público um dos mais caros do Brasil, né? Com horário extremamente limitado, que não cumpre várias legislações, por exemplo, né? De parar em pontos para garantir segurança para as mulheres, que isso não tem acontecido, né? Então, o que a gente pede e exige, né, desse município é que, se existe esse incentivo fiscal, que a gente não concorda com esse incentivo fiscal, mas se existe, que haja um retorno para a população. E esse retorno que seja dado, né, a gente já protocolou para a reivindicação na perspectiva do combate à violência contra a mulher, que esse serviço, né, seja voltado, né, também para a divulgação, né, dos equipamentos que atendem mulheres em situação de violência e que também seja utilizado os transportes públicos como espaços de veículos de comunicação, com BuzzDoc, com aquele Video TV, para divulgar o combate e campanhas de divulgação no combate à gordofobia, né, e dos direitos das pessoas gordas. Eu acho que a gente precisa todos os dias fazer luta. A gente está no movimento social todos os dias, e hoje, nós, Mandata Coletiva, que estamos, né, na política institucional, a gente sabe de onde a gente veio. A gente veio do movimento social, é para lá que a gente volta, é para o movimento social que a gente volta, é a nossa escola, é a nossa casa. Então, a gente precisa fazer da política institucional um espaço que a gente tenha compromisso com as pautas inegociáveis para nós. E a pauta do combate à gordofobia é algo que não é só uma pauta inegociável, é uma pauta que fere na nossa carne. Então, é sobre as nossas existências, e é por isso que a gente tem muito orgulho de estar aqui nesse espaço hoje, tem muito orgulho de ter feito essa sessão especial hoje, porque a gente entende que não é só sobre sessão especial, não é só sobre roda de conversa, mas é sobre ocupar a política institucional e dar nome nesse espaço, porque nós, mulheres gordas e pessoas gordas, existimos e resistimos, tanto na política institucional como no movimento social, e a gente vai seguir fazendo luta para que todas nós e todos nós tenhamos direito e tenhamos acessos à saúde e à educação, sem que os nossos corpos sejam motivo para que nos impeçam de acessar. Então é sobre isso que a gente luta e é sobre isso que a gente continua lutando. Obrigada, gente. Obrigada demais e tamo junta. Obrigada, Laina. Laina realmente é uma mulher parceira, né? Chegar nesses espaços é para fazer a diferença, né, Laina? Não é oba-oba mesmo. E quando a gente fala nesse debate do corpo ideal, é preciso também que se entenda, se não enxergam o gordo como corpo ideal, eles precisam investir nas políticas públicas, que essas políticas públicas ela atenda à saúde, que atenda à educação, que atenda ao emprego, para que as pessoas também possam viver de forma mais confortável, não é? Então, esse acesso que nós estamos falando aqui, ele é emergencial, ele precisa acontecer para que as pessoas possam ter vidas de formas mais tranquilas, né? Que você possa entrar no ônibus e passar na catraca sem problema nenhum, que você possa chegar em qualquer lugar e as pessoas não ficarem lhe olhando como se você fosse uma coisa diferente, um outro ser, né? Esse debate ele precisa acontecer com mais vezes, para que as pessoas tomem conhecimento. O movimento Vai Ser Gorda, vocês já disseram, são 5 anos apenas, mas vocês vêm fazendo um trabalho belíssimo, e esse trabalho ele precisa dar continuidade para que as pessoas elas se apropriem também
de tudo que vem acontecendo, né? Eu queria chamar agora a nutricionista e ativista antigordofobia, Lucileide Leal, para que possa também fazer a sua fala aqui, Lucileide. Lucineide. Isso, Lucineide. Todo mundo me ouve direitinho, a gente sempre fica insegura com esses fones. Pode falar, estamos ouvindo. Bom, primeiro eu quero agradecer estar aqui nesse espaço, podendo falar sobre isso, né, com essas mulheres incríveis. Eu acredito que eu não tenha muito o que falar, porque tudo que foi dito aqui me contempla, né, em vivência pessoal, em vivência profissional. É muito triste, mas é uma realidade enfrentada por todas nós, né, que carregamos o nosso corpo e estamos aí com o nosso corpo na rua. Então, agradeço muito o espaço, agradeço a todas as mulheres aqui presentes, honro a todas vocês. Assim, para mim, também é um ato político e de resistência ser uma nutricionista gorda, né? Porque a nutrição é uma das profissões que, como Laina trouxe, é uma das campeãs em experiências tristes relacionadas à questão do corpo, né? É uma necessidade de emagrecimento do outro que sucumbe toda a beleza que a nutrição carrega. Eu, por mim, quando iniciei meus estudos na faculdade, também me entristeci muito com o que eu encontrei por lá, porque eu cheguei em um espaço em que eu pensei que fosse ser de forma diferente, lidar com saúde de uma forma mais ampliada, e eu acabava vendo mais do mesmo, né? Então, assim, foi um caminho bem duro para mim no início, até eu entender que a nutrição vai muito além do emagrecimento de corpos, dessa ideia de que a gente está aqui para esculpir, de que o corpo magro é o único corpo a quem foi dado o direito de viver sua corporalidade livre. Então, até alcançar esse entendimento, eu tive a sorte de encontrar com mulheres, algumas aqui presentes, né, que me ajudaram a trazer essas reflexões e a colocar essas reflexões no campo. Eu, como ativista, parti da gordofobia dentro de mim, essa gordofobia que é praticada dentro da gente desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente deixa de existir. Então, hoje é um dia muito importante, né? Luta anti-gordofobia, dia de prevenção ao suicídio e também aniversário de minha neta. Vocês vão ouvir alguns barulhos na casa, porque hoje vai ter uma live party para pequena, que faz 3 anos hoje. Então, é um dia importante, né? É uma luta importante. Então, por que eu cheguei no ativismo? Inicialmente, quando eu cheguei na faculdade de nutrição, eu comecei a perceber que esses corpos eram violentados de diversas formas e que o que era preconizado para a gente era ficar muito atento a esse peso e, como Laina trouxe, né, algumas vezes desmerecendo outras necessidades, né? Como, por exemplo, você pegar uma gestante e mutilar a saúde mental dela, né, já inicialmente, colocando o peso dela como uma coisa superior ao momento que ela estava vivendo, que era o momento de gestar. Então, isso daí já mostra como esse ambiente era duro, né? Não é duro. Mas, caminhando dentro dessas situações, eu comecei a perceber que existia, sim, novos modos de ver, novos modos de conversar sobre a nutrição que não fosse de uma forma tão violenta, gordofóbica, que não ampliasse esse padrão na vida da gente, né? Então, o ativismo, ele acontece desde os anos 70, o ativismo anti-gordofobia, ele tem início com a morte de uma mulher gorda, que foi extremamente violentada de todas as formas por conta do seu corpo. Ela era uma artista, e para a época isso era muito revolucionário, ser artista e ser gordo, uma vez que naquela década já estava se preconizando os corpos mais bem esculpidos. E de lá para cá a gente ganhou muito, inclusive o movimento bebeu muito nas fontes do feminismo negro, que nos ajudou a fortalecer essa luta cada vez mais, né, trazendo bases mais históricas, né, bases mais fortes para a gente se sustentar, porque não adianta fazer um ativismo vazio. Como a Adriana fala aí, essa questão da catraca é uma coisa muito séria, mas eu me achar bonita não vai me ajudar a passar na catraca, então precisa ter as outras pautas que são as garantias de direito, como trouxe Laina, né? Então o ativismo, ele não é só por representatividade, por visibilidade,
ele visa exatamente trazer para esse sujeito a normalidade de devolver para ele a vida. Eu vi uma fala recentemente de Krenak perguntando para ele, a pessoa perguntando para ele o que é que ele achava dessa questão do isolamento. Ele fala, nós, os povos originários, vivemos em isolamento há muito tempo. Então, a gente, sim, está um pouco feliz em ver o branco passar por isso também. Porque a gente vive esse isolamento na nossa realidade. Então, assim, eu também ouvi de uma PCD essa questão do isolamento, ela trazendo essa falta de mobilidade para poder se transitar, como se o PCD não tivesse o direito de ir e vir. E para nós, com um corpo gordo, de tamanho maior, essa situação é extremamente parecida, né? Essa questão do isolamento, da invisibilidade, já é uma coisa recorrente na nossa vida, né? Você não tem uma estrutura adequada para o corpo gordo em absolutamente lugar nenhum. Na faculdade que eu fiz, tinha uma cadeira para pessoa obesa. Então, assim, em uma sala que tinha várias mulheres de corpos maiores e só tinha uma cadeira, e todas essas mulheres de corpos maiores ignoravam essa cadeira, porque o estigma é muito forte. Então, assim, mais do que a dor no seu corpo, que vai ferir a sua carne, a sua alma, é você tentar fazer com que aquela situação não esteja acontecendo. É você tentar se esconder atrás de alguma coisa para conseguir viver, né, essa realidade. E dentro de todas essas múltiplas violências que a gente vai sofrendo, a gente ainda tem que lutar, né, com o capitalismo, que traz as indústrias que mais matam, né, pessoas, inclusive, principalmente as pessoas gordas, porque tudo é plantado para que a gente se ache inadequado, e se baseando nessa inadequação, a nossa busca por se adequar e pertencer é eterna. Então, você tem a indústria de moda e beleza, que está o tempo inteiro ditando regras de como você deve ser. Você tem a indústria farmacêutica, medicalizando todos os processos da sua vida o tempo inteiro. Você tem a indústria alimentícia, colonizando seus modos de comer, desvirtuando o seu paladar, fazendo com que sua vida se torne uma vida artificial e totalmente dependente de uma praticidade ilusória que eles oferecem, né? Então, assim, a gente é bombardeado 24 horas por situações que fazem com que nossos corpos sejam enxergados de forma inadequada e perturbadora da ordem. Então, é como a Aina diz, né, como Maria França, Adriana, a gente precisa resistir, mas a nossa resistência, muita gente me pergunta, Lu, por que você está no ativismo? Eu digo, eu sou ativista pelo fim do ativismo, porque o que eu queria era não precisar estar nesse lugar, falando o tempo inteiro que eu mereço viver, que eu mereço transitar, que eu sou uma pessoa como outra qualquer, que transa, que circula, que bebe, que, enfim, que precisa se vestir, que vai passear. Eu queria ser uma pessoa que vivesse a corporalidade como uma pessoa magra comum, porque uma pessoa magra nunca vai ter o seu corpo questionado, ainda que seja um corpo adoecido, porque a doença está para todos os corpos, né? Hoje, a ciência também começa a atentar para os corpos de tamanho maior, que eles também são passíveis de ter vida saudável, e não só os corpos magros que são detentores dela. A gente tem um capitalismo voraz, lançando mercados, né, como, por exemplo, o mercado plus size, que é um mercado que a gente não reconhece como um mercado inclusivo, porque ele é um mercado padronizante. As mulheres de tamanho maior não são inseridas no mercado plus size. Então, tem o mercado all size, que é para corpo maior. Enfim, a gente vai vendo os nichos sendo trabalhados de forma mercadológica e não inclusiva. O que a gente gostaria de ver é, em qualquer loja, seja lá qual ela fosse, encontrar roupa para todos os corpos, porque a diversidade de corpos é muito grande. O que a gente gostaria era de ter acesso, de ter mobilidade, de ter transportes adequados, de chegar em uma unidade de atendimento e encontrar um tensiômetro que desse a volta no seu braço, sem passar pelo constrangimento de ver um profissional de saúde que, na maioria das vezes, não passou por uma formação ou uma sensibilização com essa diversidade de corpos, e ele próprio já começa a esboçar o que a sociedade implantou nele a vida inteira, que são os processos gordofóbicos mesmo, que a pessoa começa a viver. Eu mesmo já fui vítima disso, da pessoa medir minha pressão com 3 equipamentos diferentes, porque ela não acreditava que minha pressão estava normal, por conta do meu peso. Já precisei fazer uma chapa de raio-x
e ter que penar naquele lugar em um estado de sofrimento porque o cara dizia que talvez eu não coubesse na máquina. Então, assim, são muitas situações que você vive de forma explícita e implícita. É preciso você estar muito atento para ler nas entrelinhas e mais ainda para você não tomar realmente ódio de viver e se privar de tudo isso, porque tem muita gente que pratica gordofobia e nem sabe. Quando a gente vai falar sobre gordofobia nos espaços, uma primeira pergunta que a gente traz é: onde está a gordofobia em você? E muita gente acredita que eu não sou gordofóbica porque eu sou gorda. Só que eu fui criada e doutrinada para ser gordofóbica. Né? Eu precisei lutar e desconstruir muitos conceitos que já estavam enraizados para conseguir me ver como possibilidade. Porque tudo isso me foi tirado ao longo da minha vida por vários tipos de situações diferentes. Né? Porque a gordofobia ela é sistêmica, ela é institucional, ela é na saúde, ela é estrutural, ela é social e ela realmente ceifa a vida de muita gente. Né? Então, assim, essa questão de não criar ódio de viver, porque eu tenho várias narrativas de pessoas que me trazem esse ódio, quieta, não quero mais isso e tal, e a gente tem que chegar lá e dizer que essa pessoa mas vá de mansinho, porque eu também não tenho o direito de, com a minha militância, querer implicar na vida do outro de forma obrigatória. A gente tem que chegar lá, colocar essas reflexões e torcer para que essas reflexões toquem aquela pessoa de alguma forma para que ela possa evoluir a partir dali. E não querer implantar. Uma das coisas que me afastou muito dessa questão do body positive foi essa obrigatoriedade de se amar. Você tem que se amar, você tem que se aceitar como você não tem que ir nada. Você pode tudo, mas você não é obrigado a nada, até porque tem dias que é normal que você acorda se odiando. É normal, isso é natural, isso é saudável. A gente não pode ser feliz o tempo inteiro, nem triste o tempo inteiro. Existe uma dualidade que vai fazendo essa equalização na nossa vida, e que a gente precisa compreender isso para que a gente não saia reproduzindo outro padrão. Então, se eu chego para uma outra pessoa e começo a dizer que ela precisa se amar, mesmo gorda, ela precisa se aceitar. Tem várias pessoas que entram no meu Instagram e falam: eu não vejo foto sua de biquíni. Eu digo: por que você quer ver uma foto minha de biquíni? Meu corpo não é público, minha militância sim, mas o meu corpo não. Então, como é que eu vou reforçar minha militância? É estudando, é buscando refletir nas situações que eu vivo, prestigiando mulheres como essas que estão aqui trazendo suas narrativas de vida e de luta. Então, é isso que sustenta a minha militância, não minha exposição, isso é o de menos. Né? O que eu posso dizer para as pessoas, muita gente pergunta também: Lu, eu queria me amar igual a você se ama. Eu digo: que bom, porque eu me amo, e normalmente como todo mundo, um dia eu me amo, um dia eu me odeio, um dia eu me acho linda, outro dia eu me acho horrível. É assim, de uma forma bem tranquila, porque a gente nunca vai conseguir ser linear, porque a vida não é linear. Né? E o que cobram da gente em todas as questões da militância é essa linearidade. Né? Outra vez eu estava em um evento em que eu estava ali para prestigiar o evento e a pessoa toda hora se referia a mim. E também eu disse: stop, eu não sou militante 24 horas. Apesar de viver o corpo gordo, de militar contra a gordofobia, eu também tenho direito à minha individualidade. Né? Não é porque eu sou gorda que eu vou sair por aí segurando uma bandeira e brigando com todo mundo o tempo inteiro. Tem horas que essa cara está em paz. Quantas vezes a gente vai em espaços para falar, a gente está ali, ou melhor, vai no espaço que não é para você falar e você acaba se sentindo tocado e partilhando com todo mundo. Mas também tem aquela obrigação que colocam nas suas costas que você precisa estar ali alerta o tempo inteiro, e não é bem assim. A gente precisa agir de forma orgânica, estruturada, como traz aí as meninas que falaram muito bem sobre suas questões, né? Essa questão da Covid, uma doença que ninguém conhecia, era tudo muito incipiente, mas as informações são dadas de forma tão irresponsável. Eu tenho minha mãe aqui, que é depressiva crônica, e que quando ela ouviu que a Covid ia matar os gordos, ela automaticamente disse: meu Deus, tu vai morrer, minha filha, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela ficou em pânico. Por quê? Foi uma informação dada de forma infeliz. A doença e a saúde está para todos os corpos. Alguns corpos têm susceptibilidades maiores, né? Tem algumas especificidades. No início das pesquisas em relação à Covid, eles observaram algumas especificações que não tinham a ver apenas com peso, mas existiam outros fatores que condicionavam naquele momento. Só que nada disso foi dito. Né? Eu participo de uma pesquisa que a gente está estudando o estigma da obesidade e a Covid. Então, assim, dentro do processo da Covid, isso aumentou, deu um boom muito grande, porque as pessoas confinadas colocaram logo: bom, se eu estou confinada, eu vou engordar mais, a minha vida vai acabar. Muita gente se colocando de forma já
game over, finalizou, daqui não tem mais para onde ir, porque a sociedade já colocou esse peso. Então, assim, sobre isolamento, a gente já vive um isolamento social. Se a gente for perceber, a maioria das pessoas que tem esses processos de estigma de forma muito enraizada e não conseguiram lidar com isso ainda, porque todos nós temos, né? É uma coisa que não vai ter jeito, não tem como você dissolver isso rapidamente. Isso precisa de tempo. Agora, temos o que celebrar? Temos sim. Temos autores com novas narrativas sobre obesidade, né? Trazendo outros enfoques. A gente tem o CFN, que é um órgão que é o Conselho Regional de Nutrição, Conselho Federal de Nutrição, que colocou uma nota pública trabalhando exatamente essas questões relacionadas à obesidade, à gordofobia, aliás. E eles tiveram já um passo em 2018, quando eles lançaram uma correção no Código de Nutricionista, proibindo o antes e o depois, que já foi um passo importante. Tem a live do CFN, que eu convido vocês a assistirem, porque é uma live que, para mim, é muito cara, porque ela traz 3 pontos importantíssimos, pesados, e que precisam ser trabalhados em qualquer questão, que é o racismo, o LGBTQIA+, fobia e a gordofobia. Então, assim, são 3 pontos fundamentais para a gente trabalhar e que a gente vê que hoje está acontecendo, né? É incipiente, a gente ainda não está vendo de larga escala, mas só de ver várias pessoas trabalhando essa temática, vários autores trazendo novas narrativas para oxigenar as ideias sobre a obesidade, que é um fenômeno complexo, que é muito mais do que você ingerir e gastar, que vai muito além do não coma para perder peso, que cada corpo tem uma especificidade e é afetado por tudo que o cerca, que o rodeia. A gente tem mudanças e situações climáticas a nível global que também interferem na saúde desse indivíduo. A gente tem cursos sendo pensados hoje, inclusive eu faço parte de tenho a graça e a honra de fazer parte de qualificação para os profissionais do SUS no cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade, porque essas pessoas, na maioria das vezes, não foram sensibilizadas sobre esses assuntos. Então, também seria irresponsável da minha parte falar que a grande maioria faz isso de forma pensada, enfim, racional. Tem muita gente que simplesmente não sabe o que é a prática da gordofobia em si, né? Então, a gente vai descobrindo isso à medida que a gente vai se aprofundando, vai colocando informações. Eventos como esses que acontecem fazem com que a gente possa conversar, possa refletir sobre essas vidas. Então, tudo que a Maria trouxe, a Adriana, a Laine, e ainda vai chegar, eu acredito que vai fazer esse caldo ficar mais consistente para a gente poder cirandar e chegar em algum lugar. Agradeço a fala e passo a fala para vocês, Enio. Muito obrigada. Obrigada, Lucineira, a você. Obrigada pela fala potente, que nos leva realmente a uma reflexão, né? Além de ativista, você também é um nutricionista, e esse lugar de fala nos faz, né? Parar mesmo para pensar e refletir sobre toda essa situação. Eu não sei, mas eu não estou vendo aqui Hélio Ferreira. Eu queria deixar a doutora Lívia para o final, mas eu não estou vendo ele aqui. Então, eu vou passar. Acho que ele ainda não entrou, não, Zene. Então, eu vou passar a fala para vocês. Para entrar. Eu queria avisar, gente, tem aqui no chat uma listinha de presença. Seria interessante que vocês pudessem preencher essa lista, até para que a gente possa depois disponibilizar um certificado de participação dessa roda. E as pessoas também que queiram fazer depois alguma intervenção, podem levantar a mãozinha aqui, ó. Tá? Porque aí a gente vai monitorando. É contigo, doutora Lívia. Gente, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer primeiramente à ouvidoria por ter me convidado, por estar promovendo esse evento. Agradecer também, dizer que a gente também hoje iniciou um projeto diferente, né, na Defensoria, que é o Ocupa DPE, e esse projeto ele começou com a ocupação de uma mulher ativista, uma mulher gorda ativista, para falar sobre esse dia importante que é do combate à gordofobia, mas principalmente dizer que eu estou encantada com as falas, dizer que ficar por último
depois dessas falas, eu poderia simplesmente dizer que realmente não é um momento só de roda, não é um momento de conversa, não é um momento de fala, mas sim, para mim, né, enquanto coordenadora, eu esqueci até de me apresentar, meu nome é Lívia, eu estou hoje na coordenação de Direitos Humanos e do Núcleo de Defesa das Mulheres da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e aí eu poderia fechar simplesmente com essa fala, dizendo que não se trata só de uma roda de conversa, não se trata só de troca aqui, não só de experiências, mas de informações muito importantes. Eu estou aqui encantada com cada fala. Agora, no final, eu comecei a seguir Lucineide, que eu ainda não seguia, e deixei até um comentário já para ela. Estou encantada com você, Zene, também. Como mediadora, eu também não tinha visto ainda, você mediando uma roda, e dizer, né, poderia falar só isso, que é um momento aqui, que a única coisa que eu poderia dizer é que é um compromisso institucional da Defensoria, né, que não se trata apenas, eu preparei uma fala, assim, rápida aqui para falar, na verdade, isso também, que não se trata apenas de autoestima, não se trata apenas de respeito e de se amar ou respeitar o outro pelo que o outro é, mas sim por direitos, né? Quando envolve direitos, quando envolve acessibilidade, quando envolve falta de acesso à saúde, ninguém pode optar, e principalmente o Estado. O Estado não pode optar em aceitar ou não a pessoa. Então, eu comecei mais ou menos pelo final, mas deixa eu falar então rapidinho o que eu tinha me proposto a falar, né, que essa luta é uma luta antiga, tem mais ou menos uns 50 anos, até mais do que 50 anos, até a Lucineide confirmou aqui comigo, né, essa luta do combate à gordofobia, do combate à desestigmatização dos corpos de pessoas gordas, mas ainda hoje a gente vê, né, a nossa sociedade ainda permeada de desinformação, de patologização, de invisibilidade também dessa luta. Quero agradecer muito a vocês aqui, que na Bahia, então, principalmente, a gente percebe um movimento muito forte nesse sentido, levando aí para o Brasil inteiro. Mas a gente ainda vê, né, essa dificuldade ainda da sociedade entender. E aí eu peguei umas notícias aqui na internet e queria compartilhar com vocês, né? Uma pesquisa de 2011 que diz que apenas 8% das mulheres estão totalmente satisfeitas com seu corpo. Essa pesquisa ela foi realizada por uma rede de estética. Aí ela apontou ao mesmo tempo que mulheres gastam em média R$100 em beleza e estética por mês. Uma outra pesquisa de 2007 da Secretaria de Saúde de São Paulo diz que 67% das jovens estão insatisfeitas com seu corpo, né? E essa insatisfação faz com que meninas de 10 a 20 anos tenham vergonha e deixem de se expor em espaços públicos, né? Ao mesmo tempo, eu vi aqui uma pesquisa, que na verdade não foi uma pesquisa, na verdade foi uma entrevista, que foi em 2020, que diz que a anorexia e bulimia devem atingir cerca de 1 a 5% das mulheres no mundo. E, por fim, uma pesquisa realizada pela Associação Americana de Psicologia, que aponta que mulheres hoje estão mais satisfeitas e felizes com seu corpo do que na década de 80. A gente sabe, né, que essa pressão estética, que a própria gordofobia, ela é fruto da nossa sociedade, que é machista, que é sexista, que é patriarcal, que é conservadora e que é capitalista. Não interessa às indústrias, a Lucineide já trouxe isso muito bem, não interessa às indústrias e às empresas, né, que a gente aceite o nosso corpo. Né, são 8% apenas de mulheres que estão satisfeitas com o corpo. A grande maioria, ainda que não esteja com excesso de peso, mas só pelo fato de estarem fora do padrão imposto, elas já estão se sentindo mal, já estão insatisfeitas. Isso a gente sabe que atinge muito mais as mulheres, né? Todas essas pressões sociais, elas nos atingem de forma muito mais severa, e principalmente quando envolve a interseccionalidade, quando existem outros marcadores de vulnerabilidade, né? Não só
a questão do gênero, mas a questão da própria identidade de gênero, ou orientação sexual, ou raça, cor, enfim. Então, é isso, na verdade é isso, a gordofobia, ela mata, ela adoece, ela ainda é permeada de desinformação, pela patologização. Hoje mesmo, eu estava comentando sobre uma situação de uma pessoa que teve um aumento muito grande de pressão, e chegou a 18 a pressão dela, e aí teve que correr para a emergência, enfim. E a primeira pessoa a primeira pergunta que me fizeram foi se ela está acima do peso. Aí eu olhei e falei, bom, não. Quer dizer, ela está fora do padrão. Pode ser que ela esteja fora do padrão, mas isso não justifica ela ter tido esse princípio até de infarto, né? Como foi falado aqui, Laina trouxe isso muito bem. Laina sempre traz tudo muito bem. Às vezes a pessoa entra num processo de dieta e ela passa a ter coisas que ela não tinha. Falta de ferro, falta de nutriente, falta de vitamina, anemia, e antes ela estava ótima. Então, é muito importante quando Lucineide fala que essas coisas também já estão mudando por conta de pessoas que participam dessa área médica, de conselhos médicos, né? Isso é muito importante para a gente, mas isso ainda é algo que é muito entranhado no imaginário social, no nosso imaginário social. Também gostei muito quando Lucineide trouxe a fala de que ela que ela combate a gordofobia dentro dela. Acho que todas nós, né, todas as pessoas, não só a gordofobia, mas o racismo, todas o sexismo, enfim, as desigualdades, tudo isso a gente tem que estar, é um processo de desconstrução e de se perceber, e também de não deixar isso passar, né, de forma como se fosse natural. Era natural, já foi natural isso, talvez na década de 80, na década de 90, essas piadas, essa brincadeira que sempre ofendeu, que sempre matou, que sempre fez com que mulheres e mulheres gordas e pessoas ficassem em casa, tivessem vergonha de expor seus corpos, mas hoje em dia não é mais natural, então cabe a gente também pontuar isso toda vez que a gente ouve, toda vez que a gente vê. Mas o que eu queria falar, né, agora para finalizar, até porque eu quero ouvir mais, eu estou muito encantada com tudo que eu estou ouvindo, mas eu quero finalizar com o que eu disse no início. Não se trata só de autoestima, não se trata só de um respeito, mas um respeito do privado para o privado, nas relações sociais. Se trata de direito, né? E a gordofobia, ela ultrapassa, ela extrapola, né, essa questão da autoestima, e ela atinge direitos básicos da sociedade, da população gorda, que às vezes que a maioria nem sabe, na verdade. A verdade é essa, que a maioria nem sabe, e as pessoas que trabalham com direito não sabem também. Então, reforçar a importância dessa pauta, dessa roda, dizer que é um compromisso mesmo institucional, é um compromisso da Defensoria Pública, estar com vocês, lutando e buscando a garantia desses direitos, que, na verdade, não é favor, é dever do Estado. Por fim, a Adriana pediu aqui, Adriana, eu já ia trocar mesmo com você, eu quero conversar sobre esses projetos de lei, saber como que a gente pode apoiar, se a gente pode enviar uma nota técnica, se a gente pode enviar um ofício, enfim, ver o que está faltando em cada um deles, para que a gente possa, pela Defensoria, apoiar isso aí tudo e também atender quem vocês tiverem conhecimento, precisarem de encaminhamento nessas questões de falta de acesso mesmo aos serviços. Obrigada e boa tarde. Obrigada, doutora Lívia. Ele, até o momento, ele não entrou, certo? Adriana, se você se sentir à vontade em fazer alguma referência ao projeto de lei, tudo bem. Caso contrário, a gente abre para as pessoas que estão aqui, que possam fazer essas intervenções. Oi. Bem, considero, né, gostaria de deixar essa observação,
eu considero de extrema importância a presença do vereador, como eu falei desde o começo, né? Até mesmo para uma justificativa para a gente, enquanto movimento, enquanto colaboradores, né, e proponentes também do projeto de lei, para que houvesse uma justificativa por que o projeto de lei foi arquivado e saber os passos referentes à recondução, já que ele foi reeleito vereador da cidade, e uma das pautas que ele levantou durante a campanha foi a questão da gordofobia. Então, enquanto movimento, eu gostaria acessibilidade e a questão da gordofobia. Então, enquanto movimento, enquanto ativista, enquanto líder também de um movimento, eu gostaria de uma justificativa, de saber, de entender por que o projeto está arquivado e os andamentos. Porque até então, a única coisa que eu sei é que o projeto está arquivado. Ele foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, mas foi arquivado, teve questões relacionadas à pandemia, que foram priorizadas, né, os projetos de lei que tiveram alguma ligação referente à questão da Covid-19, a saúde, a educação, e os outros projetos foram arquivados. E só que já retomamos as atividades, né, e o projeto continua arquivado. É lamentável, né? Porque a gente, enquanto movimento, enquanto mulheres gordas, a gente sabe da necessidade da efetivação desse projeto de lei para que realmente vire uma lei e essa lei possa ser respeitada e conduzida dignamente para todas nós. Obrigada, Adriana. Como a doutora Olivia falou, né, a ouvidoria, na verdade, é esse espaço de articulação. A gente articulamos aqui com vocês e vamos acionando, né? Várias questões foram colocadas aqui em relação à saúde, educação, várias situações que envolvem a prefeitura, Estado também, e depois das intervenções a gente combina aqui qual vai ser o melhor caminho para que a gente possa fazer nossos encaminhamentos, tá bom? Tem uma mãozinha aqui, que é a Adriana Santos. Pode falar, Adriana. Eu vi que alguém perguntou sobre o número do processo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar o número do processo para vocês. São 2 processos que existem na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Hélio Ferreira. É o 284/2019, que é o Dia de Combate à Gordofobia, e o outro projeto é o número 303/19, que é referente à lei acerca das catracas. E também, ambos os projetos só estão aguardando a sanção do prefeito. E estão arquivados. Ok, Adriana, obrigada. As pessoas que estão aqui na sala querem fazer alguma intervenção? Está aberto, podem participar. Eu entendi esse silêncio como não, né? Gente, olha só. É um momento... Diga, Adriana. Desculpa, eu estava aguardando alguém falar primeiro, mas ninguém levantou a mão. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e passar também, né, alguns projetos para alguns vereadores que possam estar presentes aqui, além da Laina, lógico, né, para que possa, já que tem mais acessos em relação à questão do andamento desses projetos, para que possa estar verificando, né, e dando um retorno para a gente, se possível, porque não estão dando retorno. E eu gostaria muito de saber como anda. E o acesso para nós não é tão liberado, né, por conta da pandemia. Então, se você, Laina, puder dar essa força aí para a gente, com certeza a gente está contando com sua guerrilha, viu? Com sua força, com seu poder aí. Tá bom, Adriana. Pode falar, Laina.
Então, já ia mesmo me colocar à disposição. Nossa assessoria, na verdade, né, fez uma análise sobre esse projeto de lei, né, que foi arquivado, que é o projeto de lei da criação do dia. Como eu falei, né, a gente propôs um projeto de lei da criação da semana e existe um rito, né, o rito interno da Câmara, que é a necessidade de uma consulta pública ou de uma audiência pública sobre o tema, para que em 30 dias, né, você protocola o projeto e a burocracia diz que você tem até 30 dias para juntar, né, nesse sistema de criação de projeto de lei, essa informação, que foi feita uma audiência pública ou consulta pública com o público interessado. Então, o que aconteceu houve o arquivamento porque passou esses 30 dias. Então, acho que a gente pode, e aí, enfim, falei hoje mais cedo, né, e falo agora novamente, me comprometer a dialogar com ele, porque como foi ele que entrou com o processo, né, com o projeto, e foi arquivado, infelizmente tem um rito na Câmara, né, só quem desarquiva, na verdade, quem pode desarquivar é ele, né, já que ele continua na legislatura, né, ele tem uma nova legislatura. Então, acho que a gente pode dialogar sobre isso, né? E esse outro projeto que, enfim, você falou o número, mas eu vou pedir a você para você mandar para mim no Zap, para a gente fazer essa busca, né? Para ver pelo sistema, né? Quais foram os trâmites que já foram feitos, né? Para ver como é que a gente consegue, enfim, fazer a articulação política mesmo e cobrança, sabe? Porque eu acho que é isso. A gente está ali dentro para poder fazer o debate, o combate, né? E os enfrentamentos. Boa Parece tarde que a Elo entrou todos e a aí. todas. Oi, E Boa aí, tarde. homem? A gente tava falando de você agora. Olá, Maria gente. Boa Eduardo, tarde. boa tarde, nós estávamos aqui aguardando para dialogar um pouquinho contigo referente ao projeto de lei. Peço desculpa a vocês, porque eu estava fora de área, tentando aqui entrar, né, por esse momento importante. Então, eu peguei o final da conversa aí da minha amiga, né, lá da Câmara, né, sobre esse rito que tem que ser feito. Nós encaminhamos, né, no nosso mandato, através da outra legislatura, 2 projetos de lei para essa questão. Um que era reconhecimento, né, do dia 10 como o dia contra a discriminação da gordofobia, né, e o outro era o projeto de lei que era para dar acesso às pessoas pela porta de desembarque, as pessoas gordas. Esse projeto, ele avançou mais do acesso, né, nós conseguimos aprovar ele na casa, porém o prefeito Assemineto não sancionou esse projeto. Ele tem que começar tudo de novo. Então, como foi na outra legislatura está arquivada, eu também me comprometo a desarquivar os 2 projetos, né, e dar andamento aí para essa questão, que foi feito lá. A gente teve um grande esforço. Na época, eu sei que eu me esforcei muito, a gente fez audiência pública, porque vocês sabem que nossa amiga sabe que essa questão da Câmara, a composição é muito difícil, né? 8 contra 35, e a gente tem muita dificuldade. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, a gente conseguiu aprovar esse projeto tão importante, mas infelizmente o prefeito, na época, Semineto, não sancionou o projeto e o projeto foi arquivado. Concluiu sua fala, vereador Hélio? Sim, eu estou sendo breve porque daqui a pouco pode cair novamente a internet. Eu também peguei aí a reunião muito sem ouvir as outras falas, e agradeço pelo convite, mas enfim, essa luta que eu estarei também aí incorporando junto com todos vocês. Ótimo, obrigada pela atenção, e nós vamos estar também monitorando junto com Laina e as demais que estão aqui nesta roda. Tá? E o que precisar, nos acionem também. Tá legal, agradeço. Lucineide, por favor. Eu queria trazer, primeiro agradecer mais uma vez, né, essa participação, poder ter estado aqui entre essas mulheres, essas pessoas incríveis, debatendo esse tema que me é muito caro, e dizer que lá no meu Instagram tem um Linktree com a live do CFN, um livro sobre obesidade muito importante, é um e-book do nosso projeto, e tem também a nota, a live, o livro, que se vocês quiserem dar uma olhada
para oxigenar as ideias sobre. Tem muita coisa bacana lá e também algumas falas em relação ao ativismo, né, em vários sistemas que ele se coloca. Era só isso que eu queria falar e agradecer mais uma vez. Dizer que estamos juntos, precisando é só chamar. Obrigada, Lucineide. Tem mais alguém que queira fazer alguma intervenção, gente? Diga, Maria, você. O microfone, sim. Eu gostaria de falar nesse sentido, agradecer ao Hélio Ferreira também pela disponibilidade, a Laina Crisóstomos, que são pessoas que estão nesses ambientes que podem realmente mexer, desarquivar essas leis que estão tramitando. E assim, nós precisamos avançar nessas leis para que a gente possa lançar outros projetos de lei, como, por exemplo, uma lei, né, que seria, no caso federal, para criminalizar a gordofobia, para que esses gordofóbicos, que eles sejam punidos nesse sentido, porque as pessoas vivem o tempo todo cometendo gordofobia no seu dia a dia, através das redes sociais, no ambiente de trabalho, nas ruas e nos espaços públicos, e não existe uma punição ainda para essas pessoas, né, como a Lei Maria da Penha existe, que vem para as pessoas se limitarem e que, se por acaso existir alguma violência nesse sentido, que as pessoas sejam criminalizadas. Porque enquanto não houver criminalização, a gordofobia não vai ser amenizada, né? Ela vai passar sempre como, eu costumo dizer, e Laina também falou, um oba-oba, né? A gente vai ficar sempre gritando, falando, e a gente não vai avançar. Obrigada, Maria. Por nada. Eu acho que as pessoas não querem mais fazer intervenção, né? Tem algumas... Eu fiz algumas anotações aqui de encaminhamentos em relação à saúde, em relação à educação, o ofício. Doutora Lívia, a gente pode fazer isso coletivamente, né? Porque nós vamos fazer uma ata e, de acordo com os encaminhamentos, a gente pode encaminhar através da ouvidoria e da defensoria esses ofícios. É possível? Depois da memória pronta, a gente dialoga com a Adriana, com Maria, para ver se precisa acrescentar mais alguma informação e a gente faz os encaminhamentos. Encaminhar e monitorar. Pode ser desse jeito? Sim, pode ser. Temos que monitorar para poder avançar. Isso, a gente disponibiliza, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, e aí a gente coloca no formato e encaminha para os setores, tá bom? Sim. Eu queria passar para vocês fazerem a fala final, tá? E aí a gente encerra a nossa roda de conversa. Adriana, primeiro. Oi. Eu gostaria de agradecer, né, pela parceria da Defensoria Pública em estar abrindo esse diálogo tão importante para nós e parabenizar também, agradecer as palestrantes que estão aqui, a Lucineide, a Laina, a Maria, a doutora Lívia, a Hélio, a Zene, que está aqui representando também a nossa ouvidora Sirlene, deixar um abraço para ela. Obrigada. E parabenizar todas vocês também pelo nosso dia hoje, tá? Independente de ser mulher gorda ou não, algumas, a gente precisa reforçar a luta dos nossos pares, né? E levantar nossas bandeiras também para que a gente possa avançar. E deixar também aberto para novos encontros como esse e sempre estar dando retorno também, porque não adianta a gente só debater e não fazer as intervenções, né? A gente sempre tem que estar dando essa troca, esses retornos e avançar mesmo no debate para que a gente possa trazer uma política pública mais inclusiva
e a discussão sobre a gordofobia possa ampliar ainda mais os horizontes. Obrigada por tudo, pela presença de vocês também. Eu vi aqui algumas meninas do grupo e queria também mandar um beijo para todas vocês que estão aqui assistindo a nossa live, a nossa reunião, né, no aplicativo. E assim que divulgar, acho que a Defensoria deve mandar, né, algum material para a gente reproduzir depois, que a gente também vai poder estar disponibilizando para quem não pôde assistir hoje. Obrigada, Adriana. Maria? Eu também gostaria de agradecer a presença e, mais uma vez, agradecer a iniciativa da Defensoria por estar nos dando essa oportunidade dessa reflexão no dia de hoje, né? Essa parte, sim, nós devemos celebrar. É um avanço muito grande estar discutindo essas questões num ambiente como esse, no dia de hoje, que nós conseguimos concretizar o dia de combate à gordofobia, né? Isso é uma prática já, é uma lei que não tem como voltar atrás, né? A gente vai batalhar por todos esses avanços dessas leis e nós estamos recorrendo até o final, até a gente conseguir. A gente não vai desistir dessa luta, que é uma luta coletiva. Nós não fazemos nenhum trabalho individual, né, com nenhum interesse próprio, sim, sempre com o interesse de melhorar o coletivo, né? Nós estamos aqui representando e dando voz, né, a várias pessoas que gostariam de falar e que têm a mesma necessidade que nós temos, né, de ter um mundo melhor, né, de ter uma vida mais saudável, de sermos incluídas em todos os espaços, inclusive os espaços de poder, sendo mulheres e principalmente mulheres negras, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria. Erilene levantou a mão. Você quer falar, Erilene? Sim, um salve a todas e todos. Gostaria especialmente de parabenizar vocês por esse momento aqui, por esse movimento. Eu estava atentamente acompanhando e gostei muito. E a palavra que eu tenho para vocês e para nós também, né? Eu como mulher preta, vocês também que têm, além, algumas de vocês, a maioria aí, além de ser preta, tem essa questão que tem que estar suportando a gordofobia quase todos os dias, é resistência. A palavra que eu tenho é resistência. E um cheiro especial para minha amigona aí, Maria França, minha colega. Obrigada, Lene. A todas vocês, eu parabenizo. E eu estou aqui na luta, participando junto, sempre que eu puder, estarei participando, divulgando também para que outras pessoas possam acompanhar e também participar com vocês, saber dos avanços que já estão conseguindo e outros tantos que precisam entrar nessa luta para conseguirem. Certo, gente? Então, parabéns. Obrigada, Erilene. Muito obrigada. Lena, contigo agora. Então, eu quero agradecer por estar aqui, né, por estar podendo compartilhar um pouco da nossa atuação, mas também da nossa existência, né? Eu acho que é sobre isso. É sobre como o nosso corpo é um corpo político, é um corpo gordo, mas é um corpo que está na rua fazendo política todos os dias. A gente faz política quando a gente não aceita, né, todas as opressões que nos acometem e que tentam nos silenciar, né, e nos limitar nos processos, né? Então, eu acho que a gente siga fazendo luta, e eu acho que, para mim, né, enfim, todo o meu processo, né, de aceitação, mas para além da aceitação, todo o meu processo de autoamor e de autoestima, ele se dá na perspectiva de coletividade, né? Então, se hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu não sou só co-vereadora, eu não sou só advogada feminista, eu sou mulher preta, lésbica, de candomblé, gorda, mãe, que faz lutas proibicionista, e também sou advogada e co-vereadora, mas eu não sou qualquer advogada nem qualquer co-vereadora, eu sou uma mulher que perpassa por todo esse processo histórico, por todo esse processo ancestral,
para chegar aqui e dizer que eu posso fazer uma ocupação de espaço de poder a partir de um outro olhar, né? A partir de uma outra vivência. Então, que a gente siga, né, fazendo luta coletiva, porque só dessa forma a gente se liberta, mas liberta tantas outras, tantos outros e tantos outros, né? Então, que a gente siga fazendo luta coletiva. Então, enfim, muito orgulho de estar aqui e que a gente siga nas trincheiras fazendo resistência para poder a gente conseguir ampliar cada vez mais direito por nós, mas por tantas outras pessoas, né? Pelas que vieram antes de nós e arrombaram muitas correntes, mas pelas próximas gerações que vão seguir fazendo esse enfrentamento. É isso, obrigada demais, e a gente segue junta. Obrigada, Laina. Com certeza, estamos juntas. Hélio caiu, doutora Lívia, então agora é contigo. Eu também só quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz também. Para mim, essa tarde aqui foi extremamente importante para a minha vida, não só como defensora, né, mas como mulher, para a minha vida mesmo, e podem ter certeza que, a partir de hoje, com certeza, eu vou ser uma outra pessoa, e espero que a gente possa divulgar esse momento aqui para muitas pessoas. Hoje a gente tem esse público aqui, mas essa live, essa roda, ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponibilizada. Então é muito importante que outras pessoas possam ter essa oportunidade de ouvir vocês, né? E que a voz de vocês, ecoe realmente, Laina, e que você dê frutos, assim como você é um fruto, né? Um fruto de Marielle, um fruto de tantas outras, e que você me representa na Câmara de Vereadores. E é isso, que venham muitas e muitas aí fazer essa política que eu também, que é a política, que é a Defensoria Pública, que eu acredito. É isso aí. Eu queria só uma parte, mulher, obrigada demais, viu? Você é potência dentro dessa defensoria. E a gente precisa de mais defensoras que não sejam apenas profissionais nem técnicas, mas que entendam e tenham empatia. É sobre isso, né? Eu falava, nem toda defensora precisa ser feminista, mas sendo feminista é muito mais gostoso, né? Eu acho que a gente tem mais tesão de dizer assim, nossa, essa defensora eu quero no meu evento porque ela é isso. Então, muito orgulho, viu? Muito orgulho mesmo. Bom, obrigada, Laina. Obrigada, Laina. Lucineide? Bom, eu também quero agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz em cirandar aqui com vocês, em todas essas pastilhas lindas. Eu acredito que essa roda vai ressoar em muitos outros lugares, porque ela tocou nossos corações, e quando toca o nosso coração, a gente está criando, né? Então, somos semente boas, plantadeiras de semente boas. Então, eu acredito que isso vai ressoar bem longe. Agradecer mais uma vez, não me canso de agradecer, que são mulheres que me representam, né? Como Laina disse, nossas lutas são ancestrais, elas não são de agora, elas vêm lá de trás, né? A gente precisa seguir honrando tudo isso. E estamos juntos aí para o que deve porque a gente luta por todas nós, né? Não é apenas uma. Obrigada, Lucineide. Gente, eu só tenho mesmo que agradecer a vocês. Na verdade, cada dia que a ouvidoria ela é provocada, né, é um grande aprendizado para todas nós, principalmente internamente quem está na ouvidoria, né? Aqui nós temos algumas pessoas da equipe, tem Ellen, tem Juliana, tem Rosângela, estou vendo Ana também aqui, então várias pessoas da equipe que são pessoas responsáveis, comprometidas, e quando vocês trazem essa informação, elas nutrem também o papel da ouvidoria para estar trabalhando com a sociedade civil. Então, hoje, realmente, a fala de vocês foi um grande aprendizado, e eu estou muito feliz com esse momento, e vamos dialogar para que a gente possa fazer os encaminhamentos dos ofícios para a Prefeitura, Secretaria de Saúde, e monitorar para ver o resultado deste diálogo aqui. E ver também outras oportunidades para que a gente possa conversar. Esse vídeo, ele vai para o YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. E é importante também que a gente possa marcar outros momentos para estar dialogando, porque as pessoas elas precisam, não é, ter essas informações, até porque, se elas não são bem informadas, elas não vão poder mudar os seus comportamentos.
Então, podem contar com a ouvidoria, com a defensoria no geral, com a doutora Lívia, que é uma mulher que realmente faz a diferença dentro da defensoria. E estamos aqui, estamos juntos. Obrigada, gratidão a vocês e uma boa tarde a todas.